No século XVI, o príncipe Dom João, herdeiro do trono português, casou-se com Dona Joana de Áustria, irmã de Dom Filipe II de Espanha. Deste matrimónio nasceu um único filho, Dom Sebastião, que veio ao mundo no dia 2 de janeiro de 1554, 18 dias após a morte de seu pai, o príncipe Dom João. O rei Dom João III, avô de Dom Sebastião, faleceu em 1557, quando o neto tinha apenas 3 anos de idade. A criança foi imediatamente coroada rei e a sua avó, Dona Catarina, assumiu a regência do reino, governando de 1557 até 1562. Após este período, o tio-avô de Dom Sebastião, Dom Henrique, cardeal arcebispo de Lisboa e inquisidor-mor, assumiu a regência entre 1562 e 1568. Com apenas 14 anos de idade, Dom Sebastião passou a governar diretamente. Era doente tanto física quanto espiritualmente e demonstrava pouco interesse pelos assuntos da governação, pois vivia absorvido por sonhos de conquista e de expansão da fé cristã. O seu maior desejo era conquistar Marrocos, embora também alimentasse outros projetos imperialistas em terras consideradas pagãs. Ousado até ao ponto da imprudência, o jovem rei desprezava o planeamento cuidadoso, a estratégia e até a possibilidade de retirada, considerando essas atitudes como sinais de medo ou cobardia. Rejeitava o conselho dos mais velhos, prudentes, sábios e experientes, preferindo rodear-se de um grupo de jovens aristocratas, tão impulsivos e imaturos quanto ele próprio. Além disso, não aceitava alertas nem encarava a realidade com lucidez e verdade. Por outro lado, o jovem monarca dividia o seu tempo entre caçadas, práticas religiosas e a leitura de livros de história. Tinha grande gosto por desafiar o perigo. Em dias de tempestade, embarcava nas galés para além da Barra do Tejo, apenas para contemplar o mar revolto. Segundo o escritor Fernando da Costa, era um pouco louco, tinha dificuldade em separar a ficção da realidade. No entanto, quando Lisboa foi assolada pela peste em 1569, Dom Sebastião abandonou a cidade, o que parece demonstrar que a sua coragem era de natureza instintiva e não um valor consciente e assumido. Quanto à sua vida pessoal, nunca se casou, apesar da insistência da corte para que escolhesse uma esposa entre as casas reais europeias, a fim de garantir a sucessão da coroa. Em determinado momento, chegou a negociar o casamento com Margarida de Valois e com a arquiduquesa Isabel de Áustria, que acabaria por casar com Filipe II de Espanha. O despeito causado por esse episódio, provavelmente usado como desculpa, serviu de pretexto para que o rei recusasse iniciar novas negociações matrimoniais. Isso permitia-lhe manter-se completamente livre para se dedicar àquilo que mais o fascinava, a guerra. A pedido do cardeal alexandrino, enviado pelo Papa, Dom Sebastião chegou a considerar a participação numa cruzada contra os turcos. No entanto, perante a impossibilidade de concretizar esse plano, projetou uma incursão na Índia. Acabou por ser dissuadido pelos seus conselheiros e decidiu concentrar os seus esforços no norte de África. Em 1574, viajou secretamente até Tanger. Provavelmente, foi nessa altura que amadureceu no seu espírito o desejo de invadir Marrocos, com o objetivo de reconquistar os territórios que outrora haviam pertencido a Portugal, mas que tinham sido devolvidos aos mouros por Dom João III. Segundo um dos seus mais recentes biógrafos, o historiador espanhol Banos Garcia, Dom Sebastião acreditava ser um capitão às ordens de Deus e da Igreja, organizando a invasão de Marrocos com o objetivo de se tornar uma lenda vitoriosa. Muitos tentaram dissuadi-lo, sobretudo os espanhóis Dona Catarina e Filipe II, mas o rei português encarava a sua missão como uma luta pela independência nacional. Nada o faria mudar de ideias. No dia 25 de junho de 1578, depois de praticamente esvaziar os cofres do Estado, Dom Sebastião partiu com uma armada composta por 800 embarcações e 18.000 homens. A maioria das tropas era constituída por mercenários estrangeiros e camponeses portugueses, acompanhados por um pequeno corpo de voluntários da nobreza, bem treinado. Este episódio marcaria o trágico fim do seu reinado e a decadência do Império Português. Contextualização do poema na obra Mensagem, de Fernando Pessoa.
O poema dedicado a Dom Sebastião surge como a última chaga de Cristo, isto é, a última quina do capítulo intitulado Brasão, pois Dom Sebastião representa o último herói mártir da história nacional. Morreu em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, durante uma tentativa de expansão do Império Português em África. A sua morte precipitou a queda do Império e conduziu à perda da independência nacional em 1580, quando Portugal foi integrado na monarquia espanhola sob domínio de Filipe II. O poema insere-se na primeira parte da obra Mensagem, intitulada Brasão, que evoca os fundadores da nacionalidade portuguesa. Dentro dessa parte, integra a secção denominada Esquinas, símbolo das 5 chagas de Cristo, representadas no escudo nacional. Estes heróis são retratados como figuras que sofreram e se sacrificaram pela pátria. Dom Sebastião é apresentado como um eleito de Deus, um mártir destinado à glória da expansão espiritual e territorial do país. Morreu ao serviço de uma missão divina e tornou-se, por isso, um símbolo místico e profético. A sua figura está ligada ao mito do sebastianismo, a crença de que o rei desaparecido regressará um dia para restaurar a grandeza de Portugal. Para Fernando Pessoa, a derrota de Dom Sebastião não representa o fim, mas antes o início de uma esperança futura e redentora. Num discurso construído na primeira pessoa, recurso utilizado para que o rei possa justificar, pela sua própria voz, a sua ambição e a decisão de travar a batalha, Dom Sebastião apresenta as suas razões de forma a conferir maior credibilidade ao discurso. Através de uma dupla apóstrofe, o rei autocaracteriza-se como louco, assumindo com orgulho essa loucura, sendo disso exemplo a reiteração do adjetivo louco, reforçada pela presença do advérbio de afirmação sim. No contexto do poema, o termo loucura deve ser interpretado como sonho, ideal, ambição ou utopia. Importa ainda sublinhar que o discurso do sujeito poético é proferido após a Batalha de Alcácer Quibir, ou seja, é a voz do espírito do rei morto que se dirige ao leitor. A repetição do adjetivo louco enfatiza, portanto, a convicção e a firmeza do sujeito na decisão de partir para a guerra de conquista. A origem dessa loucura reside no desejo de grandeza, ou seja, no ideal, na utopia, no sonho, que o sujeito poético assume com orgulho. Essa grandeza não é concedida pela sorte, mas antes conquistada com esforço, coragem e determinação. A ambição referida é o sonho de alargamento do Império Português. Contudo, esse desejo de grandeza teve um elevado preço: a morte do louco, do sonhador, isto é, de Dom Sebastião. Nos versos 4 e 5, evidencia-se que o rei morreu por causa do seu ideal, no areal de Alcácer Quibir, no norte de África. O motivo desse sacrifício está no facto de o rei não ter conseguido realizar a tarefa que se propôs cumprir, tarefa essa superior às suas capacidades, conforme se lê no verso 3, não coube em mim minha certeza. Apesar do fim trágico, desse sacrifício resultaram a mitificação do rei e a sua imortalidade. Há uma relação clara de causa e consequência entre os primeiros 3 versos e os 2 últimos da primeira estrofe. Nos 3 primeiros enuncia-se a causa, a loucura idealista do rei, e, nos 2 últimos, a consequência, a morte. No entanto, no areal ficou apenas o que em Dom Sebastião havia de mortal, o corpo físico, enquanto sobreviveu o que nele era eterno, a alma, o sonho, o ideal. A expressão ficou meu ser que houve refere-se ao corpo deixado no areal, enquanto o que há designa a parte imortal, a essência viva, a loucura, ou seja, o desejo de grandeza e de devolução da glória à pátria. Esta essência permanece viva e por concretizar, justificando assim o apelo lançado pelo sujeito poético na segunda estrofe. Recorde-se que o sonho original do rei consistia no engrandecimento de Portugal através da conquista de terras aos mouros no norte de África e na expansão da fé cristã. Assim, a antítese presente no verso 5 sugere que o corpo de Dom Sebastião pereceu e ficou sepultado em Alcácer Quibir, mas o seu espírito, o seu ideal e a sua loucura sobreviveram. Nos versos finais da primeira estrofe, Fernando Pessoa funde, na figura de Dom Sebastião, o plano histórico e o plano mítico. Historicamente, o rei morreu no areal de Alcácer Quibir, o ser que houve ficou onde o areal está. Mas, para o poeta, o que realmente importa é o mito, o que há.
Em suma, na primeira estrofe, é traçado um retrato de Dom Sebastião como uma figura louca, determinada, convicta, ambiciosa e heroica. No início da segunda estrofe, o sujeito poético exorta outros a tomarem e prosseguirem a sua loucura, isto é, a darem continuidade ao seu sonho e a concretizarem, no presente e no futuro, aquilo que Dom Sebastião idealizou no passado, o grande projeto nacional. O caráter exortativo destes versos é veiculado pelo uso do presente do conjuntivo no verbo tomem. A interrogação retórica final da segunda estrofe é particularmente significativa. Em primeiro lugar, faz alusão à loucura enquanto força criadora que poderá ser orientada para a reconstrução da nação. Em segundo lugar, a loucura, entendida como sonho, é vista como algo essencial ao ser humano e aquilo que o distingue do animal. Pessoa compara o homem sem sonhos a um animal que apenas nasce, se reproduz e morre. Sem a capacidade de sonhar, sem um ideal a cumprir, o ser humano não passa de um ser irracional, condenado à morte e ao esquecimento. Neste sentido, a existência humana perde sentido e valor. Através da loucura, o homem projeta-se no futuro e, por isso, não morre verdadeiramente. De facto, perante o sonho ou a loucura, a morte torna-se uma contingência física que não impede que o sonho continue, que a ideia sobreviva noutras mãos. É a loucura que leva o ser humano a procurar grandes realizações, tal como fizeram os argonautas da mitologia grega ou o navegador Vasco da Gama, para quem navegar é preciso, viver não é preciso. A temeridade louca de Dom Sebastião conduziu, sem dúvida, à catástrofe de Alcácer Quibir, mas também serviu de exemplo às gerações vindouras. A loucura, portanto, é apresentada como a força motriz da humanidade, capaz de impulsionar os seus sonhos, promover o progresso e contribuir para a construção de um mundo melhor. Ao longo do poema, é evidente a admiração de Fernando Pessoa pela loucura de Dom Sebastião, contrastando com o desprezo pelo homem comum, retratado como uma besta sadia, que vive sem ideais, sem sonhos ou grandes projetos, resignado à mediocridade e entregue ao gozo materialista. Paralelamente, Pessoa associa a loucura ao gênio. O louco é também símbolo da inspiração, do poeta, do visionário, ou seja, de todos aqueles que transcendem o nível comum da sociedade. Em relação à estrutura interna do poema, este pode ser dividido em dois grandes momentos. No primeiro momento, correspondente à primeira estrofe, ocorre a autocaracterização do rei. O sujeito poético, que se identifica com Dom Sebastião, define-se como louco, explicita a razão dessa loucura, a busca pela grandeza e pela glória, e apresenta as consequências dessa ambição, a sua morte. No segundo momento, correspondente à segunda estrofe, desenvolve-se uma apologia da loucura. O sujeito poético faz o elogio da loucura, entendida como traço distintivo do ser humano em relação ao animal irracional, e apela a que outros deem continuidade ao seu sonho. Quanto ao valor simbólico de Dom Sebastião, os autores do Manual Escolar Expressões, 12º ano, afirmam que Dom Sebastião adquire, na obra Mensagem, um valor simbólico que ultrapassa a sua dimensão histórica. Os valores da coragem e da determinação, que o rei corporiza, funcionam como mito inspirador e, nesse sentido, fecundam a realidade. É nesse espírito que se compreende a afirmação: é esse que regressarei. O sebastianismo presente em Mensagem não se prende com o regresso físico e literal de Dom Sebastião, o que é obviamente impossível, mas sim com a ideologia que está associada à sua figura. Após ter sido o ser que houve e que ficou no areal com a morte, o que se anuncia é o regresso simbólico da força inspiradora representada por Dom Sebastião, força essa que é necessária ao ressurgimento anímico da nação. O próprio Fernando Pessoa escreveu: no sentido simbólico, Dom Sebastião é Portugal. Portugal que perdeu a sua grandeza com Dom Sebastião e que só voltará a tê-la com o regresso dele, regresso simbólico. Por fim, no plano da intertextualidade, é pertinente comparar a forma como a figura de Dom Sebastião é tratada em Os Lusíadas, de Luís de Camões, e em Mensagem, de Fernando Pessoa. Na obra de Camões, Dom Sebastião é o destinatário do poema épico, mais precisamente no primeiro canto. A sua representação é essencialmente histórica, com referências ao contexto político do país e à atuação do rei.
Dom Sebastião surge como símbolo de segurança, liberdade e esperança do povo português, sendo aquele que deverá revitalizar a pátria, tirar o país da decadência e prolongar a tradição heroica, dilatando a fé e o império. Em mensagem, Dom Sebastião surge como mito central e organizador da obra. Representa o sonho que deverá presidir ao renascimento espiritual de Portugal. O seu retrato é profundamente simbólico, centrado no seu traço de loucura criadora e inspiradora. Dom Sebastião é, assim, símbolo do mito regenerador e metáfora do sonho. No século XVI, o príncipe